Queria mencionar que alguns poderiam se questionar o que faz o Google numa audiência pública sobre comércio eletrônico, né? O Google é a base aí de grande parte do comércio eletrônico, justamente ao viabilizar meios de publicidade, tanto na busca quanto em outros serviços, para que esses produtos e serviços cheguem ao conhecimento do consumidor. Então, é interessante destacar que o Google faz o seu papel ao colaborar na defesa do consumidor, suspendendo tanto anúncios quanto contas de anunciantes que, porventura, lesem consumidores. O Google tem aí uma base expressiva de anúncios, alguns bilhões com B, né, de anúncios, uma média aí mundial de 2 milhões de anunciantes. Então, a gente tem que lidar com isso de uma maneira em grande escala, né? A gente tem que saber lidar com esse tipo de suspensão e esse tipo de problema. Mas eu vim aqui para trazer uma contribuição bem específica, né, que é justamente alertar para uma possível consequência indesejada e imprevista aqui no projeto, que diz respeito à redação dos artigos 45E e 72A da reforma aqui do projeto 281 de 2012. O que diz especificamente esse artigo? Diz que ficaria proibido, no inciso, né, de uma maneira um pouco solta, ele está inserido no contexto da proibição de spam, do envio de mensagem eletrônica não solicitada, mas a redação do artigo é bem genérica e diz essencialmente que fica proibido veicular, hospedar, exibir, licenciar, alienar, utilizar, compartilhar, doar ou de qualquer forma ceder ou transferir dados ou identificações pessoais sem autorização do consumidor. Qual é a preocupação aqui? Obviamente não é eliminar a proteção do consumidor, que é um objetivo digno e correto, mas sim uma preocupação de uma consequência indesejada, que é justamente a questão da inovação baseada em dados. O Google teve essa origem, né? Começou com um buscador que encontrou um algoritmo melhor para conseguir desenvolver aí as suas pesquisas, né? Para conseguir que os resultados fossem úteis, e vem evoluindo desde então. E quando eu falo em inovação, eu me refiro tanto à inovação no sentido de melhoria específica de produtos que já existem, né? Pequenos aperfeiçoamentos que são inovações, quanto o surgimento de novos produtos e novos serviços. Um exemplo interessante, o Google desenvolveu, por exemplo, ferramentas que permitem a visualização de dados públicos, né? O Google tem um visualizador de dados públicos que é utilizado, inclusive, por alguns órgãos aqui no Brasil. Nós temos os serviços de tendências de dengue e febre, que permitem visualizar, conforme os termos de pesquisa que são utilizados, onde que podem ser encontrados focos dessas doenças com base nas pesquisas que já foram feitas. Do ponto de vista do que a gente usa no dia a dia, tanto a tradução em tempo real quanto o tráfego, né? Todo mundo que utiliza lá o seu celular, às vezes precisa saber o caminho, né? Utiliza lá um serviço nosso de mapas, quer saber de um ponto a outro como é que está o trânsito. Tudo isso é baseado nesses dados, e a preocupação que surgiu quando a gente observou esse projeto era que esse núcleo duro que foi utilizado nesses artigos 45E e 72A, quando fala na proibição genérica de utilizar dados, pudesse indesejadamente, que certamente não foi essa a intenção do projeto, atravancar esse sistema de inovação baseado em dados. E por que isso é um alerta importante? Porque tudo que tem a ver com um sistema um pouco restritivo e punitivo pode ameaçar e paralisar essas inovações tecnológicas novas. Fora de um aspecto comercial. Estamos falando especificamente de novos serviços, novas inovações que realmente vão surgir. Por outro lado, quando a gente pensa no comércio eletrônico especificamente dito, por que essas empresas todas existem, né? O que o Google e outras empresas do setor online desejam? Desejam agradar o usuário, né? Os custos de transação online são muito diferentes dos custos de transação offline. Se você não está satisfeito com um serviço que o Google oferece, você não precisa chamar o técnico para ele desinstalar o Google do seu computador ou da sua casa, né? Você simplesmente clica no próximo serviço e passa a utilizar um serviço concorrente. Então, a dinâmica desse mercado, aliada a essa questão mais restritiva, poderia trazer esse risco. E, como a gente já tem em andamento um projeto específico, estou vendo até aqui na plateia o nosso colega Danilo Donello, do Departamento da Secretaria de Defesa do Consumidor, um projeto específico de proteção de dados que vai albergar essas questões de uma maneira um pouco mais ampla, talvez fizesse mais sentido, até para a gente não perder essa visão da proteção do consumidor e da proteção de dados no sentido mais amplo. O Brasil precisa, sim, de uma norma de proteção de dados, mas não normas setoriais como existem hoje, né, que ficam ligadas a aspectos específicos, mas sim nesse aspecto mais geral. Talvez fizesse mais sentido que a regulação desses artigos ficasse
para um projeto específico. Claro que é possível aperfeiçoar, inclusive nós vamos encaminhar aqui para casa contribuições específicas nesse sentido, né? Se decidir pela manutenção desses artigos, como se poderia manter a ideia original dele, que é preservar a privacidade do consumidor e, simultaneamente, consagrar essa possibilidade de inovação. Por outro lado, a gente não pode esquecer que os consumidores cada vez mais contratam fora do Brasil. A gente tem aí sistemas e serviços, uma possibilidade que a internet traz hoje, que é algo fantástico, tanto a entrega no mundo físico, como a gente diz, quanto a entrega imediata. Hoje o sujeito tem um celular, tem um smartphone, seja Android, seja Apple, seja de outro fabricante, e consegue adquirir aí o aplicativo que é desenvolvido pelo programador da Índia, da China, como o programador brasileiro, o desenvolvedor de software nosso, consegue exportar o seu aplicativo para fora do Brasil. Então é importante que esse tipo de inovação, que é muitas vezes baseada em dados, que é baseada nesse sistema, não fique inviabilizado por meio de uma norma cuja intenção original nunca foi essa, que é, obviamente, coibir o spam e controlar esse tipo de oferta de publicidade indesejada, que é algo que as empresas já têm feito. Foi mencionado aqui pelos senadores que estão presentes, os representantes da Associação Brasileira de Marketing Direto, que aí se esforçou em fazer um trabalho de autorregulamentação em relação ao envio de correspondência de e-mail marketing legítimo, que é uma forma legítima e lícita de fazer a publicidade desde que haja aí alguma ligação anterior com o consumidor. Então, esse sistema todo é importante a gente compreender que a proposta de aperfeiçoamento é importante. O Dr. Pfeiffer, que esteve presente em todas as audiências técnicas, sabe muito bem o quanto que as empresas contribuíram e fizeram parte desse processo. E a intenção aqui, de fato, senadores, é aperfeiçoar aquilo que já veio muito bem formatado, muito bem elaborado pela comissão de juristas. Ninguém aqui quer afastar a regulação, ninguém aqui quer se afastar das punições. Empresas não sérias, empresas que não respeitam as normas dos consumidores serão multadas, sofrerão aí as sanções necessárias. Creio que todos concordam com a ideia de proteção melhor do consumidor no ambiente online. O que preocupa é que, na tentativa de proteção, a gente não passe um pouquinho do limite do que seria essencialmente necessário e fugir aí desse núcleo essencial do que seria a proteção do consumidor em relação a essa utilização de dados. E não a utilização de dados que vai gerar novas ferramentas. Até porque o governo brasileiro tem demonstrado a importância desses dados adotando diversas iniciativas. Nós vemos aí toda a preocupação do governo em ter os dados abertos, aprovamos aí a Lei de Acesso à Informação, temos o Portal da Transparência, o pessoal ligado aí ao ativismo digital tem utilizado esses dados públicos todos para fazer configurações e exibições que permitem a gente investigar focos de problemas, Os diversos ministérios têm utilizado essas ferramentas todas, tudo isso com base nesse tratamento dessas grandes bases de dados que viabilizam essas criações, essas inovações todas. Então, a gente está falando de pesquisas médicas, a gente está falando de inovações científicas e tecnológicas, a gente está falando de melhorias de software e não especificamente apenas de serviços que têm aí uma finalidade exclusivamente comercial. Então, era basicamente essa mensagem que eu queria deixar no alerta aqui dessa casa, justamente nessa tentativa aí de aperfeiçoamento. Em questões comerciais, nós vemos também essas transações baseadas em dados utilizadas para melhorar a vida do consumidor. Quando alguém aqui utiliza um serviço, por exemplo, de filmes online ou compra livros online e as lojas sugerem já quais outros filmes você poderia gostar, quais outros livros talvez você tivesse interesse, isso são tentativas de mostrar alguma utilidade para o consumidor e ele, obviamente, continua senhor da sua escolha. Ninguém é obrigado a comprar mais um livro, a assistir mais um filme, mas que essas ilações possam ser determinadas com base justamente nessa grande análise de dados é algo que vem agregar para o consumidor e jamais atrapalhar. Por isso que a gente acredita que há espaço para o aperfeiçoamento do projeto nesse sentido, que chamou um pouco a atenção que tantos verbos tenham sido utilizados aqui para proteger o consumidor. Eu sei que a intenção foi não deixar nenhuma hipótese possível ou imaginável escapar, mas eu creio que é possível alcançar o mesmo objetivo sem encontrar essas ameaças e esses riscos que uma redação um pouco mais ampla parece aqui oferecer. E, por fim, para concluir, é importante a gente recordar também que
o Código de Defesa do Consumidor tem funcionado muito bem, com essas características principiológicas que os demais palestrantes já ressaltaram aqui, e que, por outro lado, como a dinâmica da internet é essa e permite aí a aquisição online de qualquer lugar, né, que permite que tanto o desenvolvedor brasileiro exporte aí o seu serviço, o seu produto para o exterior, como vice-versa, a gente precisa ficar atento a esses cenários em que uma tentativa maior de regulação possa, na verdade, acabar causando um prejuízo em vez de um benefício específico. Por que eu digo isso? Se as normas são restritivas ao ponto de tornar difícil a exploração das plataformas, a exploração dos produtos e dos serviços, isso não elimina nem diminui o desejo do consumidor de adquirir aquele produto ou aquele serviço. E o que vai acabar acontecendo? O que nós vemos em muitos países que ainda não ajustaram a sua legislação, que é, no desejo do consumidor de adquirir aquele produto ou aquele serviço, ele acaba caindo na pirataria, acaba preferindo o contrabando, em vez de seguir e procurar um meio legítimo. Ou porque esse meio legítimo não existiu, ou porque ele apresenta custos e restrições tão elevadas. O pessoal do IDEC, por exemplo, tem uma campanha contra as restrições tecnológicas, né, que às vezes impedem o consumidor de usufruir corretamente daquilo que ele legitimamente já adquiriu, e com isso perde, obviamente, o Brasil, perde a inovação nacional e perdemos todos nós, mas, acima de tudo, perdem os consumidores que deixam de ter acesso a mais produtos e mais serviços justamente porque estavam diante de um sistema cuja regulação não era tão favorável. Então, essas são as minhas contribuições. Naturalmente, eu vou enviar posteriormente aqui em nome da Google todos esses detalhes de como esse projeto poderia ser aperfeiçoado nesses pontos específicos, mas eu queria colocar no radar dos senadores justamente esses pontos de que talvez a redação desses artigos específicos, o 45E, parágrafo 5º, inciso 2, e o 72A, que repete a redação, um traz penalidades cíveis, outro traz penalidades criminais, possam aí, indesejadamente e de modo imprevisto, causar um problema para a inovação tecnológica no Brasil. Obrigado.